O peso do silêncio. Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. 17 de agosto de 1791. 3 horas da madrugada. Joaquim José da Silva Xavier acorda pela 10ª vez nesta noite. Não é pesadelo. É a umidade que goteja do teto de pedra da cela e cai exatamente sobre seu ombro esquerdo. Sempre o mesmo ponto. Dói, estou cansado, tirem-me daqui, é claustrofóbico. Há 826 dias que essa água cai. Ele sabe porque conta. É a única coisa que ainda controla neste buraco de 2 metros por 3, sem janelas, onde a luz do dia nunca entra completamente. A cela cheira a mofo, urina e algo pior que ele prefere não identificar. O calor de agosto no Rio de Janeiro transforma o ambiente em uma câmara de tortura natural. Não há ventilação. O ar parece sólido, quase mastigável. Joaquim tem 45 anos, mas seu corpo aparenta 60. A pele está coberta de feridas que nunca cicatrizam direito. As costas doem de dormir no chão de pedra. As mãos tremem. Ele não dorme mais. Não de verdade. Nestes 2 anos e 4 meses de prisão, Joaquim aprendeu que o pior do cárcere não é a sujeira, nem a fome, nem mesmo a solidão. O pior é não saber. Não saber se haverá julgamento. Não saber se os outros delataram mais nomes. Não saber se sua família em Vila Rica ainda tem onde morar. Não saber se morrerá aqui, esquecido, apodrecendo lentamente, enquanto o mundo lá fora segue girando como se a Inconfidência Mineira nunca tivesse existido. A porta de ferro range. Joaquim se levanta instintivamente, as correntes nos tornozelos fazendo aquele som metálico que ele ouve em sonhos. São 3 guardas. Um deles carrega um lampião a óleo que ilumina o corredor com luz alaranjada e dançante. O cheiro de querosene mistura-se ao fedor da prisão. Interrogatório, diz o guarda mais velho, um mulato de barba grisalha que já o conduziu dezenas de vezes à sala de audiências. Joaquim limpa a boca com as costas da mão. Seus dentes, ironicamente, ele era conhecido como Tiradentes por arrancar dentes como prático de medicina, estão abalados. Perdeu 3 desde que chegou aqui. Engoliu-os durante a noite para não dar aos guardas a satisfação de vê-lo fragilizado. Eles sobem as escadas. Cada degrau de pedra polido por décadas de prisioneiros. A fortaleza da Ilha das Cobras foi construída para guardar os piores inimigos da coroa. Joaquim José da Silva Xavier, alferes reformado, minerador fracassado, dentista prático, comerciante endividado, agora ocupa este título, inimigo da rainha. A conspiração que desmoronou. 7 meses antes deste amanhecer de agosto, em janeiro de 1791, Joaquim ainda tinha esperança. Havia algo de absurdo em sua prisão. Ele era apenas o mensageiro, o propagandista, aquele que falava demais nas tavernas de Vila Rica sobre a necessidade de uma república. Não era o mais rico dos conspiradores. Não era o mais letrado. Não era sequer o mais importante. Havia poetas como Tomás Antônio Gonzaga, magistrados como Cláudio Manuel da Costa, coronéis abastados, padres influentes, homens com propriedades, escravos, bibliotecas cheias de livros franceses sobre iluminismo e revolução. Joaquim tinha uma casa humilde em Vila Rica, algumas ferramentas de mineração, instrumentos de arrancar dentes e uma língua que não sabia quando parar. Quando o coronel Joaquim Silvério dos Reis entrou na sala do Visconde de Barbacena, na manhã de 11 de abril de 1789, com uma carta detalhada sobre a conspiração, foi o nome de Tiradentes que ele citou primeiro. O alferes Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, anda pelas vilas de Minas Gerais pregando a república e a rebelião contra Vossa Majestade,
escreveu Silvério dos Reis, com a caligrafia cuidadosa de quem sabe que está salvando a própria pele. Silvério dos Reis devia à Fazenda Real uma quantia que jamais conseguiria pagar. Aceitara fazer parte das reuniões da Inconfidência não por idealismo, mas por necessidade de parecer aliado de homens poderosos que talvez pudessem ajudá-lo com suas dívidas. Quando percebeu que o movimento era real, que havia datas marcadas, que o levante aconteceria assim que o Visconde de Barbacena anunciasse a derrama, o confisco violento dos bens de quem devia impostos atrasados, Silvério dos Reis tomou a decisão que mudaria tudo. Traiu. Entregou nomes, endereços, locais de reunião, detalhes sobre o planejamento. Em troca, recebeu o perdão de suas dívidas, 200 mil réis de pensão anual, o hábito da Ordem de Cristo e o título de fidalgo da Casa Real. Morreu rico e honrado pela coroa, em 1819, enquanto dormia em sua cama. Joaquim foi preso no Rio de Janeiro em 10 de maio de 1789, numa casa na Rua dos Latoeiros. Estava na capital da colônia, tentando recrutar apoio para a causa da independência. Não teve tempo de fugir. Não teve tempo de avisar os outros. Foi levado imediatamente para a Ilha das Cobras, jogado numa cela sem luz, e começou ali sua longa espera pela morte. Nos primeiros meses, Joaquim acreditou que seria libertado. Afinal, não era o líder. Falara muito, sim, mas apenas repetia o que homens mais sábios diziam nas reuniões na casa do tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade ou na residência do cônego Luiz Vieira da Silva. Ele era apenas o entusiasta, o ingênuo, talvez até o tolo. Mas a coroa portuguesa não via assim, o bode expiatório. Agosto de 1791. A sala de interrogatórios no segundo andar da fortaleza. Há uma mesa de madeira escura, 2 cadeiras e 3 homens vestidos com as roupas formais do Tribunal da Relação. São os desembargadores encarregados de ouvir os depoimentos dos acusados. Já ouviram Joaquim 8 vezes. Esta será a 9ª. Sente-se, alferes, diz o desembargador mais velho, um português de Coimbra com voz cansada de interrogar conspiradores. Joaquim senta. As correntes fazem barulho. Ele mantém as mãos sobre os joelhos para esconder o tremor. Vamos recapitular. Novamente, diz o desembargador, folheando papéis cobertos de anotações. Em fevereiro de 1789, na casa do tenente-coronel Francisco de Paula, o senhor disse, cito textualmente: é necessário estabelecer uma república em Minas Gerais, livre do jugo de Portugal, tal qual fizeram os Estados Unidos da América. Confirma? Confirmo, responde Joaquim. Não adianta negar. Todos os outros já o delataram. E em março do mesmo ano, na taverna de João da Costa, o senhor afirmou que a derrama seria o estopim para a rebelião e que o Visconde de Barbacena deveria ser capturado ou morto. Confirma? As palavras não foram exatamente essas, mas... confirma ou não? O desembargador não ergue a voz. Não precisa. Confirmo. O interrogatório dura 4 horas. Sempre as mesmas perguntas. Sempre as mesmas respostas. O que muda é a estratégia dos desembargadores. Querem detalhes. Querem nomes que Joaquim ainda não tenha entregue. Querem saber se há outros movimentos conspiratórios em outras capitanias. Querem transformar um grupo de conspiradores endividados e ressentidos em uma ameaça nacional que justifique exemplos severos. Quando Joaquim volta para a cela, o sol já está alto. Ele não vê o sol. Apenas sente o calor aumentando nas paredes de pedra. Deita-se no chão. A água continua gotejando sobre seu ombro esquerdo. Ele pensa em Silvério dos Reis. Imagina o coronel em sua fazenda, comendo bem, dormindo em lençóis limpos, rindo com amigos que não sabem que ele é um traidor. Joaquim não sente raiva. Raiva exige energia.
Ele sente apenas um cansaço profundo, como se seus ossos fossem feitos de chumbo. Há uma verdade que Joaquim começa a compreender nestes dias de agosto de 1791, 33 meses após sua prisão. Ele não será libertado. Ele não será perdoado. Ele será usado. A coroa portuguesa precisa de um exemplo. Precisa mostrar ao Brasil inteiro o que acontece com quem ousa falar em república, em independência, em liberdade. Os outros conspiradores têm famílias poderosas, propriedades, conexões. Joaquim tem uma casa que já foi confiscada, nenhuma propriedade de valor e uma patente militar baixa que, ironicamente, torna seu crime ainda mais grave. Como militar, ele tinha o dever de denunciar a conspiração, não de participar dela. Ele será o bode expiatório. A sentença, que demorou 3 anos. Outubro de 1791 a janeiro de 1792. O julgamento da Inconfidência Mineira é, em si mesmo, uma forma de tortura. Não há pressa. A coroa quer que cada detalhe seja documentado, cada depoimento transcrito, cada contradição explorada. Os autos do processo se acumulam em pilhas de papel que ocupam salas inteiras no Tribunal da Relação. Joaquim já não sabe quantas vezes foi interrogado. Perdeu a conta. Às vezes, os desembargadores repetem perguntas feitas há meses, testando se ele mudará a resposta. Outras vezes, introduzem informações novas, vindas de delações de outros prisioneiros, e observam sua reação. Ele descobre, por meio desses interrogatórios, o destino dos outros inconfidentes. Cláudio Manuel da Costa, o poeta, foi encontrado morto em sua cela em julho de 1789, poucos meses após a prisão. A versão oficial diz suicídio por enforcamento. Ninguém acredita. Cláudio era velho, fraco, e as marcas no pescoço sugeriam algo mais violento do que uma corda improvisada. Tomás Antônio Gonzaga, o magistrado que escrevia poemas para sua noiva Marília, sob o pseudônimo de Dirceu, está preso em cela próxima. Joaquim nunca o vê, mas ouve sua tosse seca ecoando pelos corredores de pedra durante a noite. Gonzaga tem conexões em Portugal. Talvez escape da morte. Alvarenga Peixoto, outro poeta e fazendeiro rico, também está preso. Sua esposa, Bárbara Eliodora, teve todos os bens confiscados e foi expulsa de sua própria casa com os filhos pequenos. Joaquim pensa nela às vezes. Pensa nas crianças. Pensa no preço que todos estão pagando por um sonho que nunca se concretizou. O padre Carlos Correia de Toledo, o cônego Luiz Vieira da Silva, o padre José da Silva e Oliveira Rolim, todos presos, todos aguardando julgamento. Os padres serão tratados com mais clemência, Joaquim imagina. A igreja tem seus privilégios. E há Joaquim Silvério dos Reis, livre e recompensado. Condenado. Não há erro a reconhecer. A esperança que apodrece. Fevereiro de 1792. Joaquim desenvolve uma ferida na perna esquerda. Começou como uma picada de inseto, mas sem tratamento adequado, infeccionou. A carne ao redor do ferimento fica inchada, avermelhada, quente ao toque. A febre vem e vai. Ele pede para ver um médico. O pedido é ignorado. Ele tenta limpar a ferida com água suja que acumula num canto da cela quando chove forte. A infecção piora. A perna começa a exalar um odor doce e podre, como fruta esquecida ao sol. Vou morrer aqui antes do julgamento, pensa Joaquim. Estranhamente, isso lhe traz alívio. Morrer de infecção seria mais digno do que morrer na forca, com o corpo esquartejado e exposto como ameaça. Mas o corpo de Joaquim José da Silva Xavier é teimoso. A febre quebra. A infecção estabiliza. A ferida vira uma cicatriz feia e irregular,
Mas ele sobrevive. Sempre sobrevive. É como se seu corpo se recusasse a lhe dar o presente fácil da morte antes do desfecho inevitável. Nestes meses de início de 1792, uma certeza se solidifica na mente de Joaquim. Ele não trairá ninguém. Já disseram o que tinham que dizer. Já confirmaram o que Silvério dos Reis e outros delataram. Mas não inventará crimes para suavizar sua própria pena. Não jogará lama em homens que apenas sonharam com um Brasil livre, mesmo que esses mesmos homens agora tentem minimizar seu próprio envolvimento, apontando para Tiradentes como o grande agitador. Se vão matá-lo, que o matem. Mas não farão dele mais um traidor. Os companheiros que o abandonaram. Março de 1792. Joaquim recebe uma visita inesperada. Um padre jovem enviado pela igreja para oferecer conforto espiritual aos prisioneiros. O padre é nervoso, fala rápido, evita olhar diretamente para Joaquim. Venho trazer a palavra de Deus e a possibilidade de confissão, diz o padre, fazendo o sinal da cruz. Já confessei tudo o que tinha para confessar aos desembargadores, responde Joaquim. Sua voz está rouca de tanto silêncio. Ele passa dias inteiros sem falar com ninguém. Não falo de confissão jurídica, meu filho. Falo de confissão espiritual. Sua alma. Minha alma está em paz, padre. Conspirei contra a coroa, porque acredito que esta terra merece ser livre. Se isso é pecado, então sou pecador. Mas não me arrependo. O padre engole seco. Não esperava tanta clareza. Tanta serenidade. Os outros prisioneiros, alguns escreveram cartas à rainha Dom Maria I pedindo clemência, diz o padre, escolhendo as palavras com cuidado. Demonstraram arrependimento, reconheceram seu erro. Talvez o senhor devesse... Não há erro a reconhecer, interrompe Joaquim. E não há clemência para quem tem a patente baixa e nenhuma propriedade para oferecer em troca da própria vida. O padre fica mais 20 minutos, tentando convencê-lo a escrever uma carta de arrependimento. Joaquim recusa. Quando o padre finalmente vai embora, o silêncio da cela parece ainda mais profundo. Joaquim pensa nos outros inconfidentes. Homens que nas reuniões falavam com paixão sobre república, sobre os ideais da Revolução Americana, sobre como Thomas Jefferson havia provado que um povo podia governar a si mesmo sem reis ou rainhas. Homens que citavam Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Agora esses mesmos homens escrevem cartas rastejantes, implorando perdão, culpando uns aos outros, minimizando seu próprio papel. Joaquim não os julga. Eles têm famílias, têm filhos, têm algo a perder além da própria vida. Ele tem apenas a morte que se aproxima. E uma escolha: morrer como traidor ou morrer como conspirador. Escolhe a segunda opção. 18 de abril. A sentença. Sábado, 18 de abril de 1792. Joaquim é retirado de sua cela na Ilha das Cobras às 5 da manhã e transportado por barco até o continente. É a primeira vez em 2 anos, 11 meses e 8 dias que ele vê o céu aberto, sente vento no rosto, ouve o som de gaivotas e vendedores ambulantes. O Rio de Janeiro acordando, a vida acontecendo como se nada tivesse mudado. Ele é levado para a cadeia da relação, no centro da cidade. Ali estão reunidos os outros inconfidentes condenados. Joaquim vê Tomás Antônio Gonzaga, magro, envelhecido, mas vivo. Alvarenga Peixoto, ainda com postura ereta de fazendeiro, acostumado a dar ordens. Os padres com suas batinas sujas. Outros conspiradores, cujos nomes Joaquim nem lembra mais. Ninguém fala. O silêncio é pesado como chumbo. Às 7 da manhã, começa a leitura da sentença. 18 horas. 18 horas de leitura ininterrupta, com desembargadores se revezando, lendo cada acusação, cada depoimento relevante, cada consideração legal. A sala está abafada. O calor de abril no Rio é inclemente. Alguns prisioneiros desmaiam.
São reanimados com água e a leitura continua. Joaquim ouve tudo. Cada palavra, cada nome citado, cada crime descrito. Quando o desembargador finalmente chega às sentenças individuais, o sol já se pôs e tochas iluminam a sala com luz trêmula. Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, condenado à morte por enforcamento, seguido de esquartejamento. A cabeça será exibida em Vila Rica. Os membros serão distribuídos ao longo do caminho novo. A casa do réu será arrasada e o terreno salgado para que nada ali germine. Joaquim não reage. Esperava isso. O que ele não esperava era o que vem a seguir. Tomás Antônio Gonzaga, condenado à morte por enforcamento. Alvarenga Peixoto, condenado à morte por enforcamento. Padre Carlos Correia de Toledo, condenado à morte por enforcamento. Um por um, os nomes. Um por um, a mesma sentença. Morte por enforcamento. Quando a leitura termina, já passa da meia-noite. 11 homens condenados à morte. Outros 13 a degredo, prisão perpétua, açoitamento público. Os prisioneiros são levados de volta às celas. Joaquim volta para a Ilha das Cobras. Ele sabe que tem 3 dias de vida. Talvez menos. Pela primeira vez em quase 3 anos, ele dorme profundamente. Sem pesadelos. Sem despertar com o coração acelerado. A certeza da morte traz uma paz estranha e inesperada. 19 de abril. A clemência que não veio. Domingo, 19 de abril de 1792. Às 10 da manhã, uma comoção na cadeia da relação. Guardas correndo. Portas sendo abertas. Prisioneiros sendo chamados para a sala principal. Uma carta chegou de Lisboa, enviada pela rainha Dei Maria I, a piedosa, a louca, a misericordiosa. Carta de clemência. O documento é lido em voz alta. A rainha, em sua infinita bondade e graça divina, comovida pelos apelos de arrependimento dos conspiradores, decidiu comutar as penas de morte em degredo para as colônias africanas. Um suspiro coletivo de alívio percorre a sala, mas o oficial que lê a carta não terminou. Excetuando-se o réu Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Tiradentes, cuja sentença permanece inalterada devido à gravidade de seus crimes e à sua persistência em não demonstrar arrependimento. Silêncio absoluto. Joaquim está de pé no fundo da sala, algemado. Ele observa os outros prisioneiros. Gonzaga fecha os olhos e agradece a Deus em silêncio. Alvarenga Peixoto chora. Os padres fazem o sinal da cruz. Todos estão aliviados. Todos estão salvos. Todos, menos Joaquim. Ninguém olha para ele. A culpa é palpável. Todos sabem por que ele foi escolhido. Todos sabem que ele está morrendo no lugar deles. Não porque seja mais culpado, mas porque é mais pobre, porque tem patente militar baixa, porque falou demais e não tinha propriedades para barganhar, porque precisa ser o exemplo. Joaquim é levado de volta para sua cela. 2 guardas o acompanham. Nenhum deles fala. Que se diz a um homem que tem 48 horas de vida? Na cela, Joaquim senta-se no chão úmido. A água continua gotejando, sempre gotejando. Ele ri. Um riso baixo, sem alegria. 3 anos de prisão, 9 interrogatórios, 18 horas de leitura de sentença, e no final, tudo se resume a isso. Ele morrerá porque é pobre e teimoso, mas há algo mais neste momento. Algo que Joaquim não consegue nomear completamente. É quase como propósito. Durante 3 anos ele definhou nesta cela sem saber se sua prisão significava algo. Agora sabe. Ele será lembrado. Talvez não pelos motivos certos. Talvez não da forma que imaginava quando conspirava em reuniões secretas em Vila Rica. Mas será lembrado. Os outros viverão. Gonzaga será exilado em Moçambique, onde morrerá esquecido décadas depois. Alvarenga Peixoto apodrecerá em Angola. Os padres definharão em conventos penitenciários. Silvério dos Reis morrerá rico e odiado em sua própria cama. Mas Joaquim José da Silva Xavier,
o Tiradentes, o alferes reformado que falava demais, que arrancava dentes, que sonhava com república, ele morrerá de uma forma que ninguém esquecerá. De abril, o último dia, segunda-feira, 20 de abril de 1792. Joaquim recebe 3 visitantes. O primeiro é um oficial de justiça que vem ler novamente a sentença, para garantir que não há dúvidas sobre o que acontecerá no dia seguinte. Joaquim ouve em silêncio. Enforcamento às 11 horas da manhã. Esquartejamento imediato. Cabeça exposta em Vila Rica. Membros distribuídos ao longo do caminho novo. Tem alguma última vontade a declarar? Pergunta o oficial. Não, o segundo visitante é um padre diferente do que veio em março. Este é mais velho, mais experiente em lidar com condenados. Ele não tenta convencer Joaquim de nada. Apenas se senta ao seu lado na cela úmida e reza. Joaquim não acompanha as orações, mas aprecia a companhia. O silêncio compartilhado é menos pesado que o silêncio solitário. O terceiro visitante é inesperado. Um guarda jovem, mulato, que trabalha na Ilha das Cobras desde que Joaquim chegou. Ele traz uma tigela de caldo quente. Não a água rala que normalmente servem, mas um caldo de verdade, com pedaços de carne e legumes. Para dar forças amanhã, diz o guarda constrangido. Joaquim aceita a tigela. O caldo está quente demais, queima a língua, mas ele bebe tudo. É a melhor refeição que teve em quase 3 anos. Por que você faz isso? Joaquim pergunta ao guarda. O rapaz hesita. Meu pai é tropeiro. Faz o trajeto de Vila Rica ao Rio várias vezes por ano. Ele diz que o senhor sempre foi gentil com ele nas estradas. Sempre pagou o preço justo pelos serviços. Não é como os outros fazendeiros. Eu nunca fui fazendeiro. Sempre fui pobre. Joaquim sorri. Pois é, por isso pagava o preço justo, responde o guarda antes de sair. Joaquim passa a noite acordado. Não por medo, mas por uma estranha vigilância, como se não quisesse desperdiçar suas últimas horas dormindo. Ele pensa em sua vida, em tudo que deu errado, o comércio que faliu, a tentativa de mineração que não deu em nada, o casamento que nunca aconteceu porque ele nunca teve dinheiro suficiente, a carreira militar que estagnou porque ele não tinha as conexões certas. Pensa também no que deu certo, nas conversas nas tavernas, nas reuniões secretas, naquele sentimento de estar construindo algo maior que si mesmo. Mesmo que tenha falhado, mesmo que todos tenham sido presos, mesmo que ele vá morrer amanhã, pelo menos tentou. A manhã da morte, sábado, 21 de abril de 1792, 6 horas da manhã. Joaquim é retirado da cela na Ilha das Cobras pela última vez. O céu está limpo, azul profundo como só o Rio de Janeiro sabe fazer. O ar cheira a maresia e pão fresco das padarias próximas ao porto. Ele é colocado em um barco e transportado até o continente. Durante a travessia, observa a cidade acordando. Escravos carregando água, comerciantes abrindo suas lojas, mulheres lavando roupa nas margens, a vida continuando. Na cadeia da relação, Joaquim é levado para uma sala onde aguardam um barbeiro, um padre e 3 oficiais de justiça. O barbeiro raspa sua cabeça e barba completamente. Joaquim sente a navalha fria contra o couro cabeludo. Vê os tufos de cabelo grisalho caindo no chão. Ele está quase completamente grisalho agora. 3 anos de prisão envelheceram-no décadas. Dão-lhe uma túnica de algodão grosseiro, marrom escura, que cheira a mofo. É a roupa dos condenados. A marca visual da desonra. Às 9 da manhã, começa o cortejo. Joaquim é colocado em uma charrete aberta, escoltado por tropas da coroa.
O percurso vai da cadeia da Relação, no centro do Rio, até o campo da Lampadosa, hoje Praça Tiradentes, onde a forca foi erguida durante a noite. As ruas estão apinhadas. Milhares de pessoas saíram de suas casas para ver o enforcamento. Alguns gritam insultos. Outros apenas observam em silêncio. Crianças são erguidas nos ombros dos pais para terem melhor visão. Vendedores ambulantes aproveitam a multidão para vender pastéis e limonada. Joaquim observa tudo com uma calma que surpreende até os guardas. Ele não chora, não grita, não implora. Apenas segura o crucifixo que o padre lhe deu e mantém os olhos fixos à frente. O cortejo leva mais de 1 hora, não pela distância, mas porque avança devagar, deliberadamente devagar. A coroa quer que todos vejam, quer que a mensagem fique clara. Isso é o que acontece com quem conspira contra a rainha. A forca, Campo da Lampadosa, 11h30 da manhã. A forca é uma estrutura simples. 2 vigas de madeira em forma de T, com uma corda pendurada. Há uma escada de 5 degraus que Joaquim deve subir. Abaixo da corda, um alçapão que se abrirá quando o carrasco puxar a alavanca. A multidão está em silêncio agora. Há algo de solene neste momento, mesmo entre aqueles que vieram apenas por curiosidade mórbida. Joaquim sobe os 5 degraus. Suas pernas não tremem. O padre acompanha-o, sussurrando orações. No topo da escada, o carrasco, um homem negro, forte, com o rosto coberto por um capuz, ajusta a corda ao redor do pescoço de Joaquim. Um oficial de justiça lê a sentença mais uma vez em voz alta, para que todos ouçam. A multidão escuta em silêncio respeitoso. Tem últimas palavras? Pergunta o oficial. Joaquim olha para a multidão. Milhares de rostos, alguns hostis, outros compadecidos. A maioria apenas curiosos. Ele não faz discurso, não proclama a república, não amaldiçoa a coroa. Apenas diz, em voz clara que ecoa pela praça, cumpro minha sentença. O oficial faz um sinal. O carrasco puxa a alavanca. O alçapão se abre. Joaquim José da Silva Xavier cai. A morte não é instantânea. Raramente é. Ele se debate por alguns segundos que parecem eternos. A corda range. O corpo gira lentamente. Finalmente, os movimentos cessam. Silêncio absoluto na praça. Então, como se um feitiço fosse quebrado, a multidão começa a se dispersar. Alguns rápidos, desconfortáveis com o que acabaram de testemunhar. Outros devagar, comentando entre si. O corpo de Joaquim fica pendurado por 30 minutos, conforme determinado pela sentença. Depois é baixado. Ali mesmo na praça, diante de quem ainda permanece assistindo, o carrasco e seus ajudantes executam a segunda parte da sentença. O corpo é decapitado. A cabeça será enviada para Vila Rica, onde ficará exposta em um poste alto na praça principal por anos, até apodrecer completamente. O tronco e os membros são esquartejados em 4 partes. Cada parte será pregada em um poste ao longo do Caminho Novo, nos lugares onde Joaquim costumava pregar sobre a República. A intenção é clara: fazer de Joaquim José da Silva Xavier um aviso ambulante, mesmo na morte. Que todos que percorram as estradas de Minas Gerais vejam os pedaços apodrecidos de um traidor e pensem 2 vezes antes de conspirar contra a coroa. Consequências imediatas. Nos dias seguintes à execução, o Rio de Janeiro retoma sua rotina como se nada tivesse acontecido. Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e os outros condenados são embarcados em navios com destino à África. Vão morrer longe de casa, em terra estranha, mas vão morrer em camas, não esquartejados em praça pública. A casa de Joaquim, em Vila Rica, é literalmente arrasada. Cada tijolo derrubado, cada viga quebrada. O terreno é coberto de sal para que nada cresça ali, transformando o lugar em terra amaldiçoada. Vizinhos evitam passar perto. Crianças são proibidas de brincar nas proximidades. Sua família,
Os poucos parentes que ainda tinham algum contato com ele, muda de sobrenome. Ninguém quer ser associado ao nome Silva Xavier. É nome de traidor agora. A cabeça de Joaquim, exposta em Vila Rica, apodrece lentamente sob o sol de Minas Gerais. Corvos bicam os olhos. A chuva lava a pele que descola dos ossos. Crianças fazem pesadelos. Adultos desviam o olhar ao passar pela praça. Mas a cabeça permanece lá, ano após ano, como ordenado pela sentença. Os pedaços do corpo, pregados em postes ao longo do caminho novo, sofrem o mesmo destino. Apodrecem, falam aos viajantes. Isto é um traidor, dizem os cartazes afixados nos postes. Isto é o que acontece. Joaquim Silvério dos Reis vive confortavelmente em sua fazenda, rico com as recompensas da coroa. Mas quando sai em público, as pessoas cospem no chão ao vê-lo passar. Seus filhos não conseguem casar com famílias de boa reputação. Ele morre em 1819, aos 63 anos, rico e universalmente desprezado. A Inconfidência Mineira torna-se assunto proibido. Famílias que tiveram membros envolvidos destroem cartas, queimam documentos, apagam qualquer evidência de conexão com o movimento. É como se os conspiradores nunca tivessem existido, exceto Tiradentes. Tiradentes está em todo lugar, na cabeça apodrecendo em Vila Rica, nos membros pregados nas estradas, na casa arrasada, no nome que virou sinônimo de traição. A coroa portuguesa conseguiu o que queria. Um exemplo tão brutal, tão público, tão inegável, que ninguém ousaria falar de independência novamente. Por um século funcionou. O legado improvável. 1889. 97 anos após a execução. O Brasil proclama a República. O imperador D. Pedro II é deposto pacificamente. Não houve sangue. Não houve guerra. Apenas um golpe militar tranquilo numa manhã de novembro. A jovem república precisa de heróis. Precisa de mártires. Precisa de uma narrativa fundacional que não inclua a família real portuguesa. Alguém se lembra de Tiradentes. Os documentos da Inconfidência Mineira são recuperados dos arquivos nacionais, empoeirados e quase esquecidos. Historiadores republicanos os estudam com novo interesse. E, de repente, Joaquim José da Silva Xavier deixa de ser o traidor e torna-se o proto-mártir da independência brasileira. Não importa que a Inconfidência tenha falhado completamente. Não importa que os outros conspiradores fossem principalmente homens ricos preocupados com suas dívidas. Não importa que o movimento nunca tenha tido apoio popular real. O que importa é a narrativa. E a narrativa de Tiradentes é perfeita. Um homem comum, sem riqueza, sem propriedades, que sonhou com um Brasil livre e morreu por esse sonho enquanto os ricos se salvavam. Um mártir de túnica marrom, cabeça raspada, subindo os degraus da forca com dignidade. O dia 21 de abril torna-se feriado nacional. Praças recebem o nome de Tiradentes. Escolas ensinam sobre o herói da Inconfidência Mineira. Pintores criam imagens dele, quase sempre com barba longa e aparência cristã, transformando-o em figura quase messiânica, embora sua barba tenha sido raspada antes da execução. A ironia não poderia ser maior. A coroa portuguesa queria transformar Tiradentes em símbolo de advertência. Em vez disso, transformou-o em símbolo de inspiração. Cada pedaço de seu corpo esquartejado, cada poste ao longo do caminho novo, cada mês que sua cabeça ficou exposta em Vila Rica, tudo isso que deveria gerar medo, gerou décadas depois reverência. O homem por trás do mártir. Mas quem foi realmente Joaquim José da Silva Xavier? Não o herói pintado pela República. Não o traidor monstruoso pintado pela coroa. Mas o homem real que passou 1072 dias numa cela úmida esperando para morrer. Era um homem que falava demais, que acreditava no impossível, que não tinha senso político suficiente para se proteger quando o movimento foi descoberto, que provavelmente irritava os outros conspiradores com seu entusiasmo ingênuo
e sua incapacidade de manter segredo. Era um homem que fracassou em quase tudo que tentou na vida: o comércio, a mineração, a carreira militar. Até na conspiração ele fracassou. Foi preso antes que qualquer ação concreta acontecesse. Mas na morte, Joaquim José da Silva Xavier não fracassou. Na morte, ele se tornou exatamente o que a coroa mais temia: uma ideia. E ideias não podem ser esquartejadas. Não podem ser expostas em postes até apodrecer. Não podem ser apagadas salgando terrenos. Ideias apenas esperam. Esperam o momento certo. Esperam que o mundo mude o suficiente para que aquilo que parecia impossível se torne inevitável. Joaquim passou 2 anos, 11 meses e 8 dias numa cela escura, úmida, sem janelas, contando as gotas de água que caíam do teto. Morreu com 46 anos. Pobre, sozinho, traído por companheiros e abandonado por todos que poderiam tê-lo salvado. Mas morreu com uma coisa que nenhum dos outros inconfidentes teve: coerência. Não escreveu cartas de arrependimento. Não culpou os outros para salvar a própria pele. Não implorou clemência. Apenas subiu os degraus da forca, segurou o crucifixo e disse: cumpro minha sentença. E nisso, nesse último ato de teimosia que tanto irritava seus companheiros conspiradores, Joaquim José da Silva Xavier se transformou de fracasso em símbolo. Os 279 dias, entre agosto de 1791 e abril de 1792, entre o momento em que percebeu que seria o único a morrer e o momento em que efetivamente morreu, foram os dias que o transformaram. Não foram dias de heroísmo cinematográfico. Foram dias de água gotejando, feridas infeccionando, interrogatórios repetitivos, silêncio sufocante, esperança morrendo lentamente. Foram dias de um homem comum enfrentando o fim inevitável e escolhendo, a cada amanhecer, não trair aquilo que acreditava. E no final, foi isso. Não grandes discursos, não ações heróicas, mas apenas a persistência teimosa em não se curvar, que transformou um alferes fracassado em Tiradentes, o mártir da Inconfidência Mineira. A água ainda goteja na antiga cela da Ilha das Cobras, preservada hoje como patrimônio histórico. Visitantes entram no espaço minúsculo, úmido, escuro, e tentam imaginar passar 3 anos ali. Poucos conseguem permanecer mais que alguns minutos antes de sair, sufocados pela atmosfera. Joaquim José da Silva Xavier ficou 1072 dias. E quando finalmente saiu, foi para a forca. Mas sua morte não foi o fim. Foi apenas o começo de algo que nem ele poderia ter imaginado naquela cela escura. Ele se tornaria imortal, não apesar de ter falhado, mas por causa de como escolheu enfrentar seu fracasso. Pois seja feita a vontade de Deus. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria pela libertação da minha pátria. Para mais vídeos assim, inscreva-se no canal, clique no sininho para não perder nenhuma publicação e compartilha. Mais pessoas precisam ficar sabendo das histórias de vida dos vultos da história.